que é o nosso primeiro tema? Bom, eu acho que a gente pode falar das atitudes do presidente hoje, né? Para contextualizar, já que a gente Perfeito. pode comentar, pelo menos brevemente, o acontecimento do dia. Vamos lá. A gente sabe que hoje eu não vi se teve manifestações. Teve manifestações hoje? Teve, né? Teve. Carreata Sim, da teve. Morte. Também chamada de Marcha da Seleção Natural. O melhor de tudo foi que ele saiu, tá ligado? Ele saiu lá com a galera, tipo, chamando todo mundo e começou a tossir pra cacete. Sim. Isso foi ontem, né? Hoje ele já foi numa... Ontem parece que ele saiu pra rua, não foi? Isso. E hoje ele saiu de novo. Aí hoje ele foi sem para uma máscara, manifestação que estava pedindo intervenção militar, fechamento do STF, fechamento do Congresso Nacional. E ele falou, não temos que negociar com ninguém, né? Uma coisa assim. Falou. Nossa, Então, gente, cara. a gente aqui nessa gravação foi assim, a gente tá aqui 2 ou 3 dias depois da queda do Mandetta, né? Só para contextualizar quem estiver vendo isso depois. E a gente já também tá fazendo uma aposta sobre qual é o próximo ministro que vai ter que contradizer o Bolsonaro, né? Então, assim, tem muita gente falando que o Tite não vai durar muito, né? Porque o Tite vai seguir a linha Bolsonaro, a linha Mandetta, mas já tá com pouco seguindo, carisma, né? Então, eu acho que a parada que acho que não é nem a questão de que o Mandetta tava recomendando quarentena e o Bolsonaro quer fim da quarentena. Acho que ele queria só alguém que não peitasse ele, entendeu? E não falasse abertamente contra ele, né? Tipo, é ego, né? Esse cara aí, ele tá assim, ele tá seguindo a linha do Mandetta de continuar a quarentena, mas ele tá quietinho, né? Ele não aparece muito. Eu acho que é isso, né? Não sei. Mas aí, assim, Pode ser ficou uma isso daí. dúvida. E me Pode falar. parece também que no discurso do ministro, né, ele disse que se ele tivesse, ou algo do gênero assim, se ele tivesse que escolher entre os jovens e os idosos, ele escolheria os jovens, né? Só que isso daí não existe escolha, isso daí é uma, como se diz? Não existe escolha, sabe? Uma vida é uma vida, sabe? Essa que é a questão. Isso eu acho que, não sei, eu não vi o vídeo inteiro, né, mas isso talvez se fosse tipo assim, uma questão extrema, assim, né, de tipo assim, a situação extrema que, tipo, não tem mais recursos pra todo mundo, que nem na Itália, né, acabou os recursos, Você assim, pode tem tudo, fazer. e tem Você que pode escolher quem fazer. vive e quem morre. Mas politicamente você não pode dizer que vai fazer. Né? Aquela coisa que você deixa para a última hora mesmo. Você não fica criando esses medos na população, você fica um pouco mais quieto, né? Você Foi um não, tiro no pé ele ter falado daquilo, né. Foi. Vocês sabem que esse vídeo tem na 2 verdade, a anos, ideia né? dele. Esse vídeo tem 2 anos já. Ele falou em alguma congresso, alguma coisa assim, né? Numa Mas, em que hipótese de contexto estarmos ele falou vivendo isso? algo que estamos vivendo hoje, né? Então essa era a hipótese. Só que se ele falou isso, eu imagino que ele concorde com ele mesmo, né? São poucas pessoas que ficam mudando de opinião o tempo todo. Sim, né. Mas na política isso é muito comum, as pessoas se contradizerem o tempo todo, é normal. Às É vezes bem comum. acontece. A Não, necessidade, né? é bem comum, isso daí tá no Maquiavel, pô. Seja hipócrita, Exatamente, é o que eu ia falar, Maquiavel, né? Mas esse raciocínio que ele faz é um cálculo com vidas humanas, né? Você, como disse o Gabriel, esse é o tipo de coisa que você não verbaliza, você não fala sobre cálculos com vidas humanas. Por quê? Porque você, fora de uma espécie de situação limite, como disse o Ian, por exemplo, é o último recurso, você está tudo destruído, e em todas as outras questões, por exemplo, você não tem mais condições materiais, né, de fornecer equipamento, leito, você acabaram os médicos. Bom, nesse sentido, nessa situação limite, você pode ter que escolher entre 2 vidas. E aí,
Um dos critérios, talvez, aí que ele pode colocar para desempatar seria essa questão de quanto ele ainda vai contribuir para a sociedade. Só que colocar simplesmente a idade da pessoa nesse sentido, ou quanto ela ganha, é muito problemático, né? É muito Isso Não, é sim, mas problemático. isso é uma utilitarismo. questão. Isso é um utilitarismo bem barato, na verdade. É uma É um desculpa bem tipo barata. Mas é barato um de se vender. utilitarismo meio materialista, né? Tipo, quanto o Totalmente. cara ganha, quanto o cara, tipo, paga imposto, sei lá, tipo. Quanto ele Mas pode produzir para a nação? é, É isso. mas assim, tem outra questão que, tipo, tem falado assim, tipo, pô, mas se você tiver que escolher entre um idoso e um jovem, porque o idoso tem pouco tempo de vida e o jovem, em tese, teria mais tempo, então seria uma questão também filosófica, né? De, Eu acho que no quanto. caso dos médicos é uma questão de quem tem mais chance de reagir positivamente ao tratamento, né? Quem tem mais chance de sobreviver, para quem aquele tratamento tende a fazer um efeito maior. Mas aí também existe um contraponto a isso, que, por exemplo, você tem dois, vamos supor, você tem dois pacientes. Um deles tem muita chance de sobreviver, muita, e o outro tem uma chance moderada de sobreviver. Qual deles a gente coloca no respirador? O que tem muita chance de sobreviver ou o que tem uma chance moderada de sobreviver? Então, assim, é É, um cálculo muito difícil de se fazer. Porque o que tem muita chance de sobreviver, talvez você não precise colocar no respirador, na verdade, né? Ele talvez ele se cure ali sob os cuidados médicos, né? E enquanto o outro que já está numa situação moderada de falta aí de oxigênio e tal, talvez seja a pessoa que precise, né? sim. Então, assim, a gente Mas tá. É uma coisa muito complicada, né, cara? Por isso que ética hoje é uma coisa que falta muito na formação universitária, né? Imagino que um médico que está diante dessa opção, ele vai se sentir, seja qual for a opção que ele tomar, ele não vai se sentir bem com ela, né? O que aconteceu na Itália, muitos médicos entravam em crise existencial, choravam pelos corredores, porque eles estavam tendo que decidir quem ia morrer e quem ia viver, né, cara? médico em menor escala faz essa decisão todo dia, né? Eles sempre vão ter que fazer uma decisão ética, né? Tipo, É que não eles deve nunca ser veem o fácil. resultado da coisa, né? É difícil isso, É, né? não, Você não, vê igual assim, tá eu acontecendo fiz uma agora, né? escolha e agora eu estou vendo a pessoa morrer, porque eu acabei de fazer uma escolha. Isso Sim. É o aí é dilema do bonde. do bonde. Ah, do bom, sim, sim, sim. Aquela Uhum. coisa do que você pode puxar e vir para um lado e para o outro. É, O trolley problem, né? Sim, sim, sim. Então, Esse. por exemplo, se você tem um sujeito que é mais velho ou uma mulher mais velha, acontece muito no Brasil, né? A moça, mãe solteira, tem dois filhos, só que ela não pode cuidar porque ela trabalha, e a mãe dela cuida dos dois filhos, ou dos três, ou dos quatro filhos, né? Vamos supor. É, e aí você tem uma avó, no caso, com 60 e poucos anos, que ela é responsável pela vida de crianças e também pela, digamos, pela autonomia da filha, né? Então a filha só tem uma vida autônoma de trabalho, etc., porque ela pode deixar as crianças com a mãe dela. E do outro lado você tem um sujeito que simplesmente é uma pessoa que não tem nenhuma contribuição na sociedade, não tem filho, não tem nenhum plano de qualquer coisa e que tá curtindo a vida e de repente deu merda. E aí você vai ter que escolher entre esse cara e aquela outra senhora. Mas, E aí exato, você né? Mas, vê que tipo, não é fácil você ter um cálculo mas assim. mesmo se for totalmente utilitarista, né? E pensar, mas esse cara não tá contribuindo, né? Mas ele precisa, né? Ele Pra ter também quer direito, né? viver, À a vida vida. dele também Exato, tem, todo mundo tem, exatamente. né? Sim, eu até lembro de uma coisa assim que até, sei lá, tipo, muito ANCAP fala assim, por exemplo, tipo assim, ao mesmo tempo que eles falam que os direitos são naturais, aí, tipo, eles falam, não, todo mundo tem direito à vida, não sei o quê, então mas você fala pra eles assim, por exemplo, então sei lá, vamos fazer um imposto pra, não sei, ajudar quem tá na rua, pra ajudar quem tá, não sei, não tem casa, não sei, eles falam assim, não, você não tem, ninguém merece isso só por existir,
você não merece o fruto do trabalho do outro só por estar vivo. Aí, mas você não acredita que direito é natural? Entendeu? Pois é, Tipo, né? Você tem direito à vida, não a viver uma vida boa, sabe? Tipo, É um não direito a teórico. sobreviver, mas é um direito, isso é É teoria, um na direito verdade. teórico. Em tese, você tem direito à propriedade, só que você não tem. e se você não Só tiver que você propriedade, não cara? tem se vier alguém mais forte que você e roubar, porque você não pode fazer nada. Exato. Tipo, e se alguém roubar, mas mas tá. Aí tudo Ah, bem mas trazer uma mas e propriedade. o meu PNA? Daí o cara aponta uma arma pra você e fala, foda-se. Entendeu? Tipo, Pois é. fazer o que Exatamente, for. né? É a Não tem questão Estado, do né? auctoritas facie legem, né? A autoridade faz a lei, não é a verdade que faz a lei. É, Que se faz a você é lei é o verdade, mais faz a lei. forte. Pois é. Sim. Direitos naturais já é uma falácia por si só, né? Tipo, tá. Então, eu acho que assim, você pode falar em direito natural desde que você entenda que você está falando de uma realidade deontológica, quer dizer, de uma realidade puramente é, ética. Ele não é uma realidade factual, né? É Então, eu te falo assim, material, não, né? é material. Então, você fala assim, o direito natural, você não vai levantar uma pedra na natureza e encontrar um direito embaixo dela, né? Uhum. Nem vai cruzar uma montanha e falar, olha, ali está o direito de propriedade. Não, Uhum. né? Porque o direito natural não existe como fato, ele existe apenas como uma realidade intelectual, né? Ou seja, como uma produção do pensamento. Mas eu acho assim, a gente pode dizer de direito natural no sentido de que ele é uma espécie de direito que tem a ver com as condições naturais de existência, né? Então, para a gente existir, é necessário que você tenha liberdade, propriedade, né? E Será uma coisa então universal, né? é Só. algo universal, digamos que é isso aí. Mas eu, O engraçado que o Locke, né? Ele é hum, um dos primeiros, ou se não o primeiro, desses justnaturalistas. E uhum, além de ser um justnaturalista, o Locke é um contratualista. Ele isso. diz que existe um estado de natureza em que os homens se respeitam, mas aí um deles tenta aproveitar esse estado de natureza, se rompe para um estado que ele chama de estado de guerra, porque o Hobbes Hum, não faz a diferenciação entre estado de natureza e estado de guerra, o Locke faz. Uhum. E para restaurar os direitos naturais, o Locke impõe o contrato social. Os Uhum. ANCAPs, eles são justnaturalistas anticontratualistas. Eles acreditam uhum, que existe um direito natural, mas não acreditam no contrato social como uma ferramenta para impor os direitos naturais. uhum. É uma Sim, coisa eles muito estranha. até eles são contra, né, a noção do contrato social, né? Eles falam, não, isso é mito, eu não assinei contrato nenhum quando eu nasci, sabe? Uhum. Mas eu, tipo, não é um contrato literal, lógico, né? Então, mas olha que coisa interessante. Quando você nasce, você não tem nem linguagem. Como é que você vai Uhum. assinar um contrato? Entendeu? Você é dotado de linguagem, de pensamento, só porque você nasceu dentro de uma sociedade que te deu isso. Para que depois você possa dizer, eu não preciso da sociedade. Né? Então, para Uhum. você poder dizer que você é um indivíduo que independe da sociedade, você precisa da sociedade para te dar linguagem, comida, como fala, segurança, etc e formas de comunicação para que você possa pensar, pelo menos. Né? Então, eu concordo aqui com aqueles filósofos que falam que o fato social, quer dizer, a própria sociedade, ela antecede a individuação. Né? Então, você, como indivíduo, existe apenas dentro de sociedade, Uhum. porque o indivíduo na natureza como falar, é um troglodita, né? Sim, não, esse pessoal chega ao ponto de falar assim que não existe. É uma frase que foi atribuída a Thatcher, não sei se é dela de verdade, mas é só assim, não existe sociedade, existe só um conjunto de indivíduos. E, Exatamente. tipo, não, é o contrário, né? Não, assim, assim, do ponto de vista factual, natural, só existem os corpos mesmo, né? Se você for falar. Inclusive, isso Corpo é não diferente bate de se indivíduo. você for um sujeito que acredita em Deus, ou espírito, ou alma, ou transcendência, ou religião, qualquer que seja, essa frase não deveria ser aceita, porque essa frase ela parte do princípio material de que os corpos são os seres que existem, né? E que o resto não existe. Tudo que não é corpo não existe.
Então, assim, a sociedade é uma construção, né? Ela é um ente cultural, a sociedade. O indivíduo também, né? O indivíduo também. O indivíduo é Exatamente. diferente de specimen, por exemplo, né? Que aí é um termo biológico, né? Sim. Que Indivíduo é também não uma. existe. É, A espécie também não sim. existe, né? Uma É, categoria, né? Mental. são categorias, né, tipo, biológicas, né? Indivíduo, mas indivíduo é uma categoria filosófica, digamos assim, né? Uhum. Sim, sim. Mas eu Porque. queria perguntar para vocês, voltando às nossas bases aqui do nosso Hangout, a gente tinha falado sobre o discurso do Tait, né? E sobre como ele, de certa forma, continua dentro da linhagem do Mandetta. E o Ia falou que ele quer um cara que pode até discordar dele, ele só não pode falar, Uhum. não é isso? Mas aí a É, pergunta fica, por que é que o Bolsonaro, é uma pergunta assim, né, ingênua, eu vou fazer com ar ingênuo, por que é que o Bolsonaro quer poder discordar do seu ministro, fazendo com que a sua política pública vá numa direção e o seu discurso vá em outra direção? cara, eu vi uma teoria sobre isso, que tem um pessoal falando, não sei, pode Hum, ser, é que assim, tipo assim, o discurso dele é que não, temos que salvar a economia é mais importante, o Brasil não pode parar, aquela coisa, né? É que assim, meteram na cabeça dele que não, você só vai ser reeleito se você salvar a economia, né? Por isso que tem o Guedes aí, tem o Poço Ipiranga, né? Tipo, e aí ele tá com isso na cabeça, aí veio o coronavírus, né? E tipo, e aí ele tá com essa também de que ele não se conforma, que não, temos que fazer a economia girar, não podemos parar, não sei o quê. E aí os governadores estão, tipo, sacaram a situação real, né? Então, impondo medidas de quarentena e tal. Aí ele me parece, assim, que diz essa teoria, que ele quer fazer assim, eu vou continuar falando aí que não, é só uma gripezinha, não vai dar nada, enquanto os governadores brigam com ele e continuam impondo a quarentena. Os Aí, assim, governadores como... fazem o trabalho sujo. sujo, entre isso, aspas, né? Porque exatamente. Uhum. aí, assim, É. O com, trabalho com a... impopular, né? Trabalho É, impopular. sim, porque aí se, né, espero que aconteça, né, tipo as medidas de quarentena avançam e são efetivas, né, conseguem frear a pandemia, e aí E quando aí ele acabar a vai falar que pandemia, era ele só fala uma que não, gripezinha. é, tá vendo, foi exagero, foi só uma gripezinha, esses governadores aí, a crise econômica é culpa deles. Eu falei pra não parar, Nossa, entendeu? É isso que mas é... você tá fazendo um juízo de que o Bolsonaro é um completo filho da puta, cara. Isso aí é muita maldade sua. Não pode ser isso, não pode ser. Ah, Nosso não, Eu não acho presidente que não será? ele ia fazer seja. isso. Eu não acho que ele seja filho da puta, eu acho que ele só é muito, muito burro mesmo, de verdade. Eu acho que é os É, dois, cara. isso aí eu não vou Ah, um poder Os pouco dizer. dos dois. dois. Um pouco dos dois, né? Eu acho o seguinte: pode ser aquela história assim: o diabético vai no médico, né? E o médico endocrinologista lá vai receitar para ele: olha, meu filho, se você não cuidar, você pode ficar cego, você pode ter problema nos rins, no coração, você pode amputar membro, enfim, você vai se cagar todo e vai morrer cedo. Aí a Uhum. pessoa vai lá e faz o tratamento. Aí a pessoa, com o resultado do tratamento, não tem nada, vira e fala: uai, então não é isso tudo que ele falou, não. É só uma diabetezinha. Então eu posso É a comer mesma. chocolate, posso. Entendeu? A pessoa ela não consegue estimar a realidade contrafactual, ela não consegue estimar o Sim. custo de oportunidade, ela não consegue enxergar a realidade alternativa do mundo que ela não seguiu as recomendações da comunidade Uhum. científica. Então, eu Exatamente. É acho que igual. talvez o Bolsonaro esteja jogando com isso. Ele Sim. fala que a economia tem que andar, mas as medidas restritivas permanecem. Aí a crise econômica vem. Lá em 2022 ele vai falar: mas olha, nem morreu tanta gente, então a gente não precisava ter feito aquilo tudo. Eu falei, do meu jeito era melhor. Sim. A É a culpa mesma não é coisa com minha. vacina, Pilatos né? lava as mãos, né? É, é a mesma coisa com vacina, né? Que nem esses antivacinas aí. O que acontece? Tipo, chega uma doença, a doença começa a matar um monte de gente.
Aí inventam a vacina. Aí, beleza, vacinam todo mundo, as pessoas param de morrer dessa doença. Aí passa uma, duas gerações, os caras falam, mas pra que vacina? Eu nunca vi ninguém morrer dessa doença. Então vacina não precisa. É a mesma coisa. Vacinas causam autismo, né? Tipo, Não, é tipo, engraçado que meu eu filho sempre não tive tomou e é medo. completamente normal, né? Você vai ver o moleque. Daí tu vai ver o moleque tá morto. Enfim, então, eu sempre tive medo, cara, de essa galera, tipo, evangélica, religiosa e tal, trazer de volta essas doenças mortas, né? Praticamente já extintas. Mas eu nunca pensei que eles iam, tipo, meio que apoiar uma doença que tá, tipo, ajudar uma doença que tá vivíssima a se proliferar tanto, sabe? uhum. Porque se tu for ver em rede social, em lugares assim, quem tá mais do lado do Bolsonaro nessa questão de, tipo, a gente tem que ir pra rua, ai, Deus vai me curar, ai, Deus não sei o quê, a gente tem que ter fé, mas aí não vou me cuidar e foda-se, sabe? Essa galera, entendeu? Pois Sim, e é. não é Então, só aqui, cara. Nos Estados e Unidos não é tem só aqui, protesto. hein? Não é só aqui. Protesto do pessoal da extrema-direita, assim, eles estão falando que não, isso é ditadura, estão restringindo a liberdade de vir. Tem uma foto com uma mulher assim, com cartaz escrito assim, quarentena é igual a comunismo. Não, com certeza, com certeza. Mesmíssima coisa, nossa. Então, toda essa galera assim, aquela extrema-direita que faz milícia lá, né, com bandeira, o pessoal tá tudo saindo na rua com R15 e bandeira dos Estados Unidos, sabe? Nossa, muito feio aquilo, pelo amor de Deus. Essa É, gente não devia existir, cara. Sinceramente. Um bando de gordo, branco, Ca- barbudo, feio, com exatamente. umas Cara, só AR-15 espera um pouco que Redneck. já tá em ordem já o que você quer, já tá em ordem. Sossegado. Tá Meu, vindo já. isso aí tem que ser Olha, a marcha da seleção natural, tem que pegar esses caras, velho. Não é possível eu essa gente. Redneck. normalmente. Já disse o Darwin, quem quiser sair no meio da quarentena, tá tudo bem. Não tem problema. Não tem Quem problema. quiser sair, pode sair, não tem problema. Não, e o Eu, foda é a galera falando assim: você tem que sair e pegar o corona o mais rápido possível para você poder pegar o anticorpos e desenvolver o anticorpos, aí você não vai morrer. É isso. Só que, tipo, eu acho que os caras não sabem que o anticorpo só funciona para você e não para outras pessoas, sabe? Você não vai, É, não vai transmitir exatamente. para ninguém, né? Você não vai transmitir o anticorpos para outras Mas eu pessoas, acho, sabe? você sabe o que eu acho, João? Eu acho, até tava conversando outro dia com uma amiga que ela tava falando assim, não, porque a gente pode testar todo mundo e aí quem tá ok, a gente libera para ir pra rua e quem perceber, quem vê que tá doente, fica em casa. Mas a gente parte, nesse sentido, a gente partiria do princípio que as pessoas elas observam de forma ética a sua própria responsabilidade. Porque o sujeito que pegou a Covid, ele vai falar, bom, agora eu não preciso ficar mais em casa, né? Agora eu posso Uhum. sair na rua mesmo. Então, assim, se a gente for imaginar, o sujeito, quando ele pensa sempre a partir do seu próprio benefício, né? Então, Sim. assim, tem caras que falam assim, não, eu vou pegar, porque aí, se eu sair na rua e pegar, pelo menos eu já estou imunizado. Mas você tem que pensar em quantas pessoas você vai ferrar com isso, né? O problema nunca é você, que é jovem, que é saudável, que não tem nenhum problema, pegar e não acontecer nada. O problema é você pegar e passar para alguém da sua família. Isso é um Exato. problema. Isso é um Não só da problema. família, né? Não só a Mas família. o Não só da Bolsonaro família. falou que são só velhos que morrem, né? Então, velhos não tem importância mesmo. Daí o Bolsonaro fala assim: meu porte atlético, né? Tu já viu o Bolsonaro É, fazendo meu flexão? histórico. Eu Tu já vi. viu o Bolsonaro É, fazendo flexão, cara? flexão de, Você acha que é aquilo lá é flexão de atlético? pescoço. Flexão de Flexão pescoço, de né? Tipo, pescoço. flexão do avestruz bebendo água, né? Exatamente. aí, não, e tipo, mano, e pior que assim, uma que não é verdade isso, né? Tem um monte de jovem aí pegando. Inclusive, Uhum. parece que no Rio, um monte de gente aí que tá pegando, morrendo, é jovem, cara. Sim, Tipo, tem. talvez tenha alguma Para mim, condição aqui que. é coisa de 50% só que são velhos, né, que morrem. O resto são jovens ou pessoas que estão beirando aí nos 50 e tal, né? Sim, Pessoas sim. que, ou seja, são plenamente produtivas no país, né? É, sim, e tipo, talvez de alguma condição. Tem gente que fala que
talvez seja relacionado à obesidade, ou diabetes, tem algum fator aí que em jovem aumenta o risco, né? Hipertensão, Também, asma, diabetes. Tem uma coisa bem problemática em detectar quais casos de morte são do corona e quais não são, é que algumas pessoas que morrem, ou muitas pessoas que morrem de corona, na verdade não morreram de corona, mas morreram de alguma outra causa, mas elas tinham corona ao mesmo tempo, sabe? Então, aconteceram, tiveram vários casos assim. E isso meio que atrapalha detectar, tipo, quando a morte é por corona e quando não é. No começo desse mês, eu li um artigo lá sobre, tipo, sobre o estado de São Paulo, né? Do estado que tava, né? E realmente, assim, a galera tava tendo dificuldade para detectar quais casos eram de coronavírus e quais eram casos que não tinham nada a ver, né? Então, Ou que o coronavírus era dos fatores. era uma das causas que aumentou aquela coisa que era potencial para a pessoa morrer, Também, que já na era verdade, todo mundo tem a tal da comorbidade, né, cara? Todo mundo tem alguma coisa. Não tem ninguém que é tipo assim, não, eu tô zero bala. Tem pessoa que tá acima do peso, tem pessoa que tem asma, tem pessoa que tem diabetes, todo mundo tá meio zoadinho, né? Tem pessoa Então, no final das contas, no final das contas, eu tô um pouquinho só acima do peso, só um pouquinho. Mas não dá nem para perceber. Quando eu sento no carro, ele dá aquela rebaixadinha, assim, né? Quando eu vou na casa do Caco, eu tenho que se eu sento na cama, eu tenho que sentar no chão, e vice-versa. Exatamente. Mas eu gosto do chão, cara, porque o chão, ele é assim, eu não corro risco de quebrar ele, entendeu? Eu sei que eu sentar no azulejo, eu não vou quebrar ele. Agora, se eu sentar nessas cadeiras de plástico aí que a galera faz pra sei lá, assistir palestra, pra fazer as coisas assim, tipo, eu sentar numa cadeira dessa, ela abre as pernas e eu vou pro chão, cara. Mas isso aí é só um pouquinho acima do peso, não tô muito, não. Mas essa coisa da comorbidade todo mundo tem, né, gente? Assim, alguma coisa. Se você parar para pensar, por exemplo, as pessoas que morreram de AIDS, nenhuma delas morreu de AIDS, mas todo mundo que morreu de AIDS morreu por conta da AIDS. Quer dizer, as pessoas não morrem da AIDS, uma pessoa morre da outra coisa. Mas se não fosse a AIDS, AIDS, é tipo uma AIDS? Será que o corona é tipo ela uma detona o AIDS? sistema imunológico, né? Ela enlouquece o sistema imunológico, na verdade, né? Isso, né? Ela enlouquece. Então é uma espécie de bolsonarismo do pulmão. Ela enlouquece o sistema imunológico, o cara fica louco, começa a lutar contra si mesmo. Aliás, falando em. Mas a gente não pode deixar barato. Alguém tem que viajar para a China levando um pote com pelo menos uns 100 mosquitos da dengue, sabe? E soltar lá. Não pode deixar barato. A gente tem que apoiar a doença nacional, cara. Nossa, não dá ideia, né, velho. Esse maluco pode fazer isso, não. Eu normalmente sou um cara antiprotecionista, né? Mas já que vocês falaram do comércio exterior e tal, da exportação, eu acho que a gente tem que começar a criar barreiras alfandegárias contra a importação de cultura política americana. Porque tudo que vem da cultura política americana para cá é foda. Porcaria só porcaria. O conservadorismo americano é terrível, o libertarianismo é terrível, até socialismo millennial é um pé no saco. Acho que pode deixar. Que parece às vezes também, sabe aqueles brinquedos de criança que você tem assim, tipo, uma estrelinha que entra na caixinha de estrelinha, uma bolinha que entra no buraquinho de bolinha, o quadrado entra no buraquinho do quadrado. Parece, dá a impressão que às vezes assim, tipo, a estrelinha é a teoria, o buraco com formato de estrelinha é a realidade. Então você encaixa a teoria na realidade lá e dá tudo certo. Só que no Brasil eles pegam a estrelinha e querem ficar enfiando no buraco do quadrado. Ele fica batendo lá e fala, isso aqui não entra, isso aqui não entra. Porque a teoria do cara é diferente da nossa realidade, tá ligado? Isso vale para conservadorismo, para movimento negro, para feminismo, para liberalismo, inclusive, né? E tudo mais. Não, a maior prova disso tem tudo, lógico, tem todas as ideologias, mas tipo, a maior prova disso é esses conservadores que falam assim, não, nós somos parte
da civilização ocidental cristã junto com a Europa Ocidental e a América do Norte. Eles acham que eles são, tipo... Sabe, mano, se você perguntar para um europeu, Daí tu vai um ver como os americano, caras veem a gente, né? Tu vai ver. eles acham que a gente... se perguntar para eles, o Brasil faz parte do Ocidente? Eles, não. Então, O Brasil, eu adoro Buenos Aires, muito bonito. Na classificação do próprio, como chama? Do cara que escreveu Clash of Civilization, Samuel do Hunt. Huntington. Isso, o América Latina não é civilização ocidental, né? É uma parte, é né? outra coisa, é uma Acho outra. que é a civilização latino-americana mesmo. É uma subdivisão da civilização ocidental. A gente é tão ocidental quanto, sei lá, o Paquistão. É mais uma ramificação, né? Porque a nossa influência aqui é principalmente ibérica, né? Ibérica e tipo, portuguesa e espanhola, né? Então a gente é meio que Ibérica aquela e- ramificaçãozinha, assim, mistura com indígena, negra e tal. Então a gente é principalmente desse ramo específico, né? Mas a gente não é parte, assim, como os outros, né? Na verdade. Sim. Assim, eu pessoalmente, eu tenho uma discordância do Ian nessa questão, né? A gente já discutiu muitas vezes, é que eu gosto dessa ideia de civilização ocidental, desde que você entenda muito claramente que isso se trata a civilização se trata de um construto civilizacional cultural, né? Do campo da cultura, digamos assim. Ela não é nada relacionado a raça, etnia, nem religião, inclusive, né? Porque eu vejo assim, ok, o cristianismo ele deu algumas contribuições dentro dessa, digamos, esse edifício da civilização ocidental, mas ele não é e não se identifica com esse edifício, na verdade, né? Porque grande parte dos fundamentos desse edifício estão na cultura grega, né? E que por sua vez foi influenciada até mesmo por pensamento do Oriente lá, né? A gente sabe que aquilo que a gente chama de filosofia, o Gabriel deve saber, né? Já, que é da física, o pessoal lá que eram os pré-socráticos, né? Discutiam questões que hoje já a gente poderia dizer que é uma pré-ciência, né? O pessoal, Tales de Mileto e tal, estavam Uma começando a elaborar proto-ciência. uma protociência, né? E essa galera era muito influenciada por correntes do pensamento oriental também, né? Então não dá para a gente dizer assim, a nossa civilização. E também né, a ciência durante a Idade Média, eu vejo a ciência como uma das bases da nossa civilização. Né? A ciência durante a Idade Média, ela foi muito alimentada pelo conhecimento que vinha do Oriente Os Médio, né? árabes. Sim, Dos árabes. E também da parte É, do norte da África também, né? Assim, principalmente de porque medicina. os árabes eles tiveram acesso a cultura, pergaminhos e inúmeras coisas que vinham do grego, né? Tipo, Exatamente. muita coisa, muita coisa. Sim. Eles traduziram para o árabe, porque- né? E depois traduziram para o árabe. Porque, essencialmente, o que acontece? O árabe, ele é uma língua religiosa, né? O povo árabe, eles eram um povo puramente religioso, que não tinham muita fundamentação filosófica e coisas do gênero, cultural, assim, muito forte como o grego. Quando eles chegaram no Levante, no Egito, eles tiveram contato com a cultura greco-romana, principalmente grega na época já, né, e falaram assim, nossa, isso é incrível, vamos estudar sobre isso. E esse estudo, ele durou mais ou menos até o século IX, mais ou menos, que foi quando o Islã ele se separou do racionalismo e ele ficou essa coisa que ele é mais ou menos hoje, sabe? Ele é mais fundamentalista, entendeu? Foi muito por causa da invasão mongol também, né? Que eles deram uma interrompida. Um pouco também. Isso aí eu não posso opinar. Eu tô igual aquela mulher lá, aquela atriz lá. Eu não posso. Não é Cláudia Raia. Como que é o nome dela? Eu esqueci o nome daquela atriz. Foi a Regina Duarte. Ela não é. Ela tá dentro desse estereótipo aí. É aquela branca de cabelo preto, meio pestanuda, assim. Rapaz, que fez Mulheres de Areia, velho. Esqueci o nome da mulher. Bom, whatever. Eu não posso opinar porque dessa foi parte. Glória Pires. Acho que foi a Glória Pires. Pires, exatamente. Né? Foi isso aí. Agora. Bom, manda aí, falar. Gabriel. Não, manda aí. Você Questão
da ciência, né, da física, quando ela estava unida à filosofia, especialmente na Grécia Antiga, a gente tem que lembrar que o método científico era outro. O método científico não era esse método empirista que a gente tem do 1600 e pouco para cá. Ele era um método teleológico. De Francis Bacon para cá. Mas antes do Francis Bacon, e principalmente na Grécia Antiga, era muito teleológico. As pessoas construíam os modelos da natureza com base em qual seria o propósito de existir da natureza. Então você tinha muito aquela coisa, por exemplo, o Ptolomeu, né, que codificou o modelo geocêntrico, com a Terra no centro do universo, fez um modelo muito preciso, que por isso ficou mais de 1000 anos em vigência. Exato. Ele também se envolvia muito em astrologia. Por quê? Porque ele acreditava que os planetas tinham um propósito de estarem ali girando, então eles teriam uma influência sobre a Terra, porque tudo existiria com o propósito de servir a nossa vida e tal. Então, a principal codificação da astrologia, essa astrologia que tem hoje, de signo, né, de Sol em tal lugar, de Mercúrio em outro lugar, vem muito do Ptolomeu. Ptolomeu foi um cara que consolidou não só a astronomia, como a astrologia. Exatamente. Depois de 1600 que a ciência ela teve esse divórcio, e agora você tem esses modelos científicos baseados em empirismo, né? Lembrando que esse Ptolomeu não é o Ptolomeu das campanhas de como fala, de Alexandre, né? Do Alexandre. É o Ptolomeu da Antiguidade Tardia já, que é um... É o do século II ou III, né? Né? Isso. E é interessante você falar nisso, porque o Eratóstenes, que hoje, agora todo mundo conhece o Eratóstenes, né? Que é o sujeito que calculou com base lá com base como fala, numa regra de 3 e colocando aí as sombras que o Sol produzia no meio-dia em 2 cidades diferentes e calculando com base na distância entre essas cidades e conhecendo já o π, né, que seria a proporção do círculo, ele conseguiu dar, tipo, olha, se a gente tem essas 2 sombras aqui no mesmo dia do ano, no mesmo horário, que estão meio diferentes, dá para a gente produzir aí uma espécie de previsão do que seria o círculo do orbe terrestre, né? Mas o Eratóstenes, por conta do modelo ptolomaico, ele não foi 100% aceito. Ainda que existisse pessoas que acreditassem que a Terra é redonda, nunca foi uma espécie de teoria predominante, né? Ainda que existisse. Então, assim, sempre houve esse conflito. E hoje, quando a gente vê essa galera da Terra plana defendendo a Terra plana, tem muito a ver com a restauração da visão de mundo que o modelo ptolomaico proporciona com essa visão teleológica que o Gabriel estava falando. Então, quer dizer, se o mundo foi criado por Deus para nossa salvação e tal, e tem o diabo, e tem os anjos, e tem toda aquela coisa de Jesus, e o pecado, quer dizer, se tem todas essas coisas no mundo, faz muito mais sentido que a Terra esteja no centro, e aí você tem as esferas dos planetas, né? Você teria a abóbada celeste, e por cima de tudo seria ter o céu e o trono de Deus, né? Que era a visão medieval do cosmos, né? Por isso que o pessoal fala, não, mas por que esses loucos estão voltando com Terra plana? Tem a ver com isso que o Ian e o João também estavam falando, que é o retorno de forças religiosas fundamentalistas que estão na política hoje e que são as forças que estão aí atrapalhando a gente a fazer quarentena e salvar as vidas humanas, né, cara? Então essa gente que está atrasando a nossa melhoria. Sim, porque né? é por isso que eles são anti-intelectuais, né? Eles odeiam a academia, odeiam a intelectualidade, né? Eles querem meio que retornar principalmente esse pessoal, assim, que é ultra tradicionalista, tipo, não, eles querem retornar àquela época que, tipo, a igreja falava o que era verdade ou não, sabe? E o mundo era mágico e tinha seres sobrenaturais e tal, sabe? E hoje, tipo, hoje não tem. Pois é.
E você tem isso dentro, e aí que está o problema. Se a gente falasse assim, ok, gente, vamos ser um Estado teocrático, né? Vocês querem tanto? Vamos lá. Mas aí vem a pergunta aqui, qual é a religião que vai ser a religião do tal do Estado teocrático, né? Porque a gente tem Bolsonarismo, claramente. não, o bolsonarismo ele vai ser um tapa-buraco que vai durar um tempo. Mas quando acabar o bolsonarismo, eles vão descobrir que dentro das bases do bolsonarismo existem aí uma espécie de miríade de seitas e religiões e credos que dão base. Então, o olavismo, tem os católicos do Centro Dom Bosco, tem a galera protestante calvinista, tem a galera protestante neopenteca, tem tudo isso. E a hora que todo mundo fala assim, então, gente, vamos escrever aí a nossa Constituição, né? Aí já vem os caras falando, não, porque Maria... Não, que Maria, rapaz? Nada de Maria, e não sei o que lá. Rapaz. Então, assim, se essa gente resolver rezar todo mundo junto, vai sair porrada. Entendeu? Vai sair porrada. Acho que eles querem, me parece, não sei, né? Que parece que, sei lá, talvez seja uma espécie de franquismo. Que tinha Franco, o ditador lá, supremo, e a Igreja Católica era a religião oficial, era como se fosse uma. É que ali era fácil, porque ali todo mundo era católico, né? Então, a Espanha é um país católico, né? Daí é fácil, daí você chega no Brasil. Aí é fácil. É fácil. O Brasil, você vai fazer uma república teocrática, sei lá o quê, uma monarquia teocrática. Bicho, os malucos não vão se entender, não, velho. Silas Malafaia, para concordar com o como chama lá, o Edir Macedo, e joga mais uns bispos malucos aí nessa galera, véio, eles não vão se acertar de jeito nenhum. Já pensou a gente voltando para a Guerra dos 30 anos? Já pensou? Nossa. Guerra dos católicos contra os protestantes no Sacro Império? Noite de São Bartolomeu, né? Sangue correndo. Maravilha. Nossa. Olha que beleza. E nós não temos o absolutismo para impor o eius religio cuius religio, né? Aquele princípio bem do Thomas Hobbes, mas também antes, né, do Lutero e tal, que é o que o nobre que comanda a região adotar como religião, todos os servos, todos os súditos, como é que se fala? Todos os súditos têm que aceitar aquela religião. Sim. Cara, acho que talvez, não sei uma se lei, já passou. Uma lei, um rei e um Deus, né? Uma lei, um rei e um Deus também. Se falava muito no muito irônico falar isso no Sacro Império, né? Que tinha um monte de religião, um monte de rei, tecnicamente, vários príncipes. Pois é. E o imperador nem era um rei, ele era só um duque, mas enfim. E os protestantes do Sacro Império... Passando, né, no Brasil, acho que já tá passando católico, né? Já passou, já. Não, parece que eles vão passar aí, hein, cara. Daqui uns poucos anos aí. Nossa, mas parece que hoje em dia eu só vejo protestante, nem vejo mais católico. É que o católico, difícil, né? Que se você for contar o católico praticante, você vai encontrar uns 3, né, mais ou menos. Né? Tipo isso. Hoje você já vai encontrar mais um pouco. Eu diria que tem mais católico praticante no Brasil do que liberal. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas assim. O que você falar, Gabriel? Não. Pode falar, Gabriel. Manda aí. Não, eu tava rindo. Você ia falar um negócio que eu acho que eu te cortei. Tá. Não. Mas enfim, essa questão realmente de qual religião vai ser a religião preponderante no regime teocrático é super complicado de resolver. Eles vão acabar brigando entre si e não vai sair nada daí. Mas isso se fala, né? Hoje em dia, a Igreja Católica ela é mais racional, mas ela tem um centro também, ela tem alguém que responde por ela tem um Papa, né? Tem uma Enquanto que autoridade, os protestantes... Né? O protestantismo tradicional, normalmente em nível de dentro de cada país, eles têm uma sede nacional. Então, sei lá, a Igreja Luterana do Brasil, acho que ela está dividida em 2 corporações, mas ela tem 2 núcleos. A Igreja Presbiteriana tem seu núcleo. Mas as igrejas pentecostais e neopentecostais, você tem algumas maiores, mas é uma paisagem muito fragmentada, então ninguém responde. Então, como é que você vai negociar? Esses movimentos sociais com pouca nuclearidade,
eles são muito difíceis de serem contidos, porque você não tem um representante dele com quem dialogar. Isso é interessante porque o nacionalismo turco, eles dizem que foi um erro do Ocidente ter acabado com o sultão otomano, porque o sultão otomano era o califa, né? Então ele respondia ali pelos muçulmanos sunitas, mesmo fora do Império Otomano. E hoje, já que acabou o Império Otomano, não tem mais uma cabeça Não, no não, Islã não tem mais sunita. califa, é verdade, não tem mais. É. Tanto que o Islã, até Tipo, hoje, né, eles utilizam o símbolo do agora, Império tipo, Otomano só como símbolo do... talvez a família Saud tentando ser isso. É, o crescente, aquela lua crescente é o símbolo do Império O Otomano. crescente. Isso. Eu não sabia, né? O chefe do Estado Islâmico, ele era pretendente ao califado, né? Tanto que a ideia dele era restaurar o califado, né? A ideia de toda aquela Assim, galera. a família Saud parece que quer isso também, né? Não sei. Mas tem uma briga aí. Mas o problema é que a família Saud, Os ela caras, é de uma heresia, né? Então acho que ninguém ia aceitar no mundo islâmico. Esse nem que é o problema. o pessoal que mora lá acho que aceita direito, né? Então, exatamente. A galera não aceita. Que eles são de uma Não, heresia, hein? a família Saud, inclusive, tipo, os príncipes lá, eles, tipo, vivem uma vida de excesso, assim, os cara vai em Eles sai são o que de programa, sabe? eles vivem na vida de Haran, que nem diriam os muçulmanos. Exatamente, os caras vivem no luxo lá sabe? Mas, aliás, cara, falando disso, tipo, você viu o que o Olavo falou hoje, aliás, o Não, post dele aqui, ó, vou ler, ó. Bolsonaro não é só o presidente escolhido e amado pelo povo, é o líder natural e predestinado da Revolução Brasileira. meu Sua Deus. missão é que. Revolução Brasileira? Revol... É, Revolução Brasileira em caixa alta ainda. Hum, Sua hum. missão é quebrar a espinha do estamento burocrático e colocar de uma vez o povo no poder. Dilma eu conheço, essa Dilma que ele falou. Inclusive, eu acho até que, né, podia voltar, não tem problema nenhum com esse cara aí. O Dilma e a Dilma tá igual, tá ligado? Colocar de uma vez o quê no poder? O O povo no povo no poder. poder? Puta que É, pariu, povo. velho. Nossa. Cara, tipo, Olavo Trotskista. Cara. Não, assim, o Olavo leu Lenin. Revolução permanente, é Coisa isso que o Olavo quer quer? dizer, o Olavo O leu povo no Lenin. poder. Sabemos, né? As Sim, sim. práticas são idênticas. Alguém contrata um cara com uma picareta pra mandar na casa do Olavo, por favor. Não, mas eu acho que ele Caralho. tá mais para Lenin do que para Trotsky, viu, sinceramente. Aliás, inclusive, É, assim, essa estratégia que a gente tem, é o que está destruindo o bolsonarismo, na verdade, né? Eles não entendem isso. Se eles entendessem, se tivesse alguém que contasse para o Bolsonaro e falasse: o Bolsonaro, a gente está cada dia menos com apoiadores, né? Por quê? Porque é muito simples. Você pega um sujeito normal, que não é louco, né? É um sujeito uhum. um sujeito que é de direita, que votou no Bolsonaro porque é contra o PT. É o que mais tem aí. Um dia esse cara falou, ele vê o Bolsonaro falando que o sujeito tem que cagar dia sim, dia não. Outro dia ele ouve o Bolsonaro falando que é só uma gripezinha. No outro dia ele ouve o Bolsonaro falando outra abobrinha. O que é A hora Golden que vai, Shower? a hora que vai, o que é Golden Shower? Ele vai juntando tudo isso, um dia ele fala assim, ô gente, o Bolsonaro tá fazendo umas bosta, né? Mas não é que ele é contra o Bolsonaro. Ele é simplesmente um sujeito normal. Ele é até a favor, ele quer que dê certo o governo. Só que o que Uhum. acontece com esse sujeito? Vem uma horda, uma manada de loucos para cima dele e começam a linchar esse cara. E aí esse É. cara fala assim: porra, cara, eu só tô querendo ajudar vocês. Desse jeito não posso falar mais nada, quer dizer, eu não tô querendo que acabe o governo. Que acontece com esse sujeito? Ele vai se desradicalizando cada vez mais. Então, Uhum. assim, do ponto de vista, uma teoria minha, essa é um erro que foi inventado por Lenin, inclusive, que é assim, olha, um cara decidiu da ideologia mainstream do partido, arregaça, tá ligado?
pode arregaçar, destrói a carreira, a reputação e às vezes a vida do cara, né? O Trotsky foi isso, né? Foi isso, o Trotsky foi isso, né? Aí, e que nem era um sujeito que, digamos assim, que eu gostaria de tomar um café junto. Para mim era um grandíssimo filho da puta, né? Mas que também estando um pouquinho fora do que pensava Lenin, se tornou um grande inimigo. E isso você pode colocar para o bolsonarismo hoje como um fenômeno de desradicalização. E a quarentena hoje, que eu vejo que a pandemia, ela trouxe algumas pessoas à lucidez, né? Você vê o José Neumann e Pinto, você vê o Carlos Vereza, você vê antes muitos outros, né? E são pessoas, a própria Janaína Pascoal, que há um mês atrás era bolsonarista convicta, e agora deixou de ser. Né? Pô, Alexandre Frota, né? Alexandre Frota, os caras do ano passado, todos que a gente conhece. Joyce Hasselman. E não é gente que fala assim, são comunistas. Claro que não são comunistas. Não são comunistas. Agora, é uma gente que simplesmente por discordar uma vírgula, os caras acabam destruindo a pessoa e o cara abandona o projeto, porque ele percebe que é um projeto de poder, não é um projeto político. Né? O bolsonarismo, assim como o petismo, é um projeto de poder, ele não é um projeto político, que tem ainda que o PT, além de um projeto de poder, tivesse um projeto político também, né? Mas o bolsonarismo é um projeto de poder pura e simplesmente isso. A grande realidade é que o bolsonarismo ele é um populismo de direita e o petismo é um populismo de esquerda, é a mesma coisa. O bolsonarismo de extrema direita, né? Exatamente. De extrema direita. Se é populismo, então já é uma coisa que, por natureza, já é extrema, na verdade. O petismo, na verdade, talvez a gente não possa falar em petismo, mas em petismos, né? Porque o PT é uma coisa muito abrangente e, assim, eu não sou petista, mas eu acho que o petismo tem, em média, mais profundidade intelectual do que o bolsonarismo. Até porque o bolsonarismo é uma coisa de 5 anos. Né? O petismo ele tem desde, sei lá, trotskistas lá dentro, até social-democratas, trabalhistas, década de 50, sim, 60. Exato, assim, o petismo, o PT tem aquele núcleo duro, digamos assim, né? Que é Dirceu, aqueles caras velho, poder pelo poder, leninismo e partidão, é isso aí, sabe? Então, tipo, eles são meio que os ideólogos, assim, né? Você tem uma ala mais radical com a Gleisi Hoffmann e tal. Isso, né? A galera. Uhum. E gente, tem... falando aí em conflitos de direita e esquerda, apareceu um vídeo agora, faz pouco tempo, é o vídeo de hoje, tá? Vou contar para vocês o que rola no vídeo. É nas manifestações, essa manifestação aí da Marcha da Seleção Natural, que tem uma galera vestida de bandeira do Brasil, né, de verde e amarelo e tal, e que encontra casualmente um casal que está andando. Nossa, o casal de vermelho, não se sabe, muito provavelmente era simplesmente pessoa com uma camiseta vermelha, não era gente que está querendo a revolução comunista. O sujeito chega por trás, um sujeito grande, realmente grande, e dá um chute na bunda de uma menina que deve ter 1,60 m, não, do cara. A menina tenta defender o cara e o sujeito dá um tapa de PM, assim, na orelha dela. A menina vai pro chão, é um negócio horroroso, cara. E é isso, é o cidadão de bem, né? Esse aí é o cidadão de bem, radicalizado, que acha que não vai morrer na marcha da seleção natural, né? E que pode, se fuder, ele pode, no mínimo, aí perder um pouco da capacidade pulmonar, inclusive, né? Morrer talvez ele não morra, mas matar alguém? Pode matar. Com certeza. Sim. Mas, o cara vem de longe. É um absurdo. Esse negócio de, tipo, gente de verde e amarelo brigando com gente de vermelho na rua, eu não via desde o, sabe... Mas uns 3, 4 anos, né? Até mais. Aquele rapaz, acho que passou isso. Porque era o Noblar que estava de vermelho, né?
que foi para uma dessas manifestações do impeachment e tal. Infelizmente, foi uma escalada da violência, né, cara? Da mentalidade autoritária, né? O sujeito que acredita que ele é o bem. E aí, quem não concorda com ele é o mal, né? Então, quem é o mal merece o quê? Chute na bunda, tapa na cara, no mínimo. Isso quando o sujeito não acha que é linchamento coletivo, pendurar o cara na praça pública e coisa assim, né? Ali por pouco não aconteceu né, cara? Tipo, Sim, nossa, sim. perigosíssimo. E o discurso do Olavo foi Mas ficando menos. cara, eu achei que eu não ia mais ver isso, né? Tipo, briga de torcida, só que. O discurso do Gabriel? Olavo foi ficando menos racional com o tempo, né? Porque quando estava na fase de oposição, o PT estava no poder, para mostrar que o Tinha PT era lógica. comunista e tal, você mostrava, sei lá, o encontro do Foro de São Paulo, olha, Tinha o lógica. PSUV da Venezuela faz parte, o Uhum. PT faz parte da mesma internacional partidária, então é claro que o PT tinha um nexo. Agora, esse discurso de que o Bolsonaro é, sei lá, o escolhido por Deus, ou que tem alguma forma de dominação carismática, pegando Max Weber, para chegar e romper com o estamento burocrático, é um discurso que não tem nicho racional. De onde ele concluiu isso? Quais análises ele fez que permitiram ao Olavo chegar a tão grandiosa conclusão, né? Ele não apresenta as análises, ele já está comandando o séquito dele. A seita Sim, dele já confia nele tão cegamente que o Olavo não precisa mais justificar suas teses. A esse ponto já não existe mais razão. É Deus vult, acabou. Deus exatamente. quer, velho. Já Pois era. é. Tipo, ainda mais porque você fala, quem é comunista hoje, né? Tipo, tá até alguns, né? Mas, tipo, você fala que tem uma grande ameaça comunista, tipo, nunca teve, né? Tipo, quem que sobrou hoje que é declaradamente, né? Comunista, sei lá, aquele Jones Manuel, Jones Manuel, Sabrina Jones Manuel. Fernandes. aquela drag Sabrina queen que tem Fernandes. um canal do YouTube, né? Como é que ela Ah, chama? sei. Rita Von Hunt, Rita Von né? Hunt, é. Se, É legal o se canal você dela. for, se você for analisar os comunistas de hoje, você pensa assim, eles não são grande ameaça. De verdade, não são mesmo. Tipo, Eles É, estão ficando populares aí, mas você fala que eles não, vão fazer uma revolução. é porque justamente a oposição, o radicalismo, ele gera popularidade por outro lado, né? Ele é dialético, né? Isso eu acho que o sim. Marx, que tirou do É, Hegel, tinha razão. Quer dizer, quando você força uma ponta, ela acaba cedendo e a outro lado cresce, assim, não tem... Você passou do limite em um sentido, você vai ter um efeito contrário daquilo que você queria, né? Mas não, eu acredito que o comunismo ele nem seja mais parte dessa dialética, porque ele já não tem mais o apelo de antes. Eu acho que, tipo, no Então, século eles XX ele já teve muito mais, mas hoje em dia, é que o comunismo ele está sendo repensado agora nesse momento, né? é, Precisamente nesse momento. E a gente vai descobrir, talvez daqui umas décadas ou talvez menos que isso, o que vai ser a nova versão do feminismo, né? Se você, por exemplo, acompanha o canal da Sabrina Fernandes, desde que da época que ela era loira, não, faz tempo já que eu acompanho. E eu sempre, assim, eu tenho alguns problemas com as coisas que ela fala, evidentemente discordo das posições dela, mas dá para perceber que ela está criando uma espécie de narrativa unificada que tem uma coerência interna, que tem aquela coisa assim, olha, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade onde você tem respeito pelos animais, uma sociedade onde você tem o menor consumo de carne, uma sociedade onde você tem preservação da natureza. Tudo isso, que digamos assim, são elementos anticapitalistas, né? Anticapitalistas porque dentro da lógica do capitalismo puro, eles são entraves. Se você aceita e claro, no meu ponto de vista, não é negativo, não tem nada de negativo. Quando você aceita, por exemplo, que existe um aquecimento global hoje,
Não existe, por mais que o fato seja contraditório ao capitalismo, ou seja, nós vamos ter que dar uma reduzida com relação ao desenfrear da produção econômica, o fato é real. Então eu não posso julgar o fato a partir da conclusão que ele gera. Quer dizer, isso seria uma falácia de apelo às consequências, né? Quer dizer, então se eu aceitar que o aquecimento global existe, então vamos ter que negar o capitalismo? Não, vamos ter que dar um jeito de não foder o planeta, né? Mas não precisa. E a gente não pode agir como se o capitalismo estivesse certo em absolutamente tudo e que não houvesse problemas inerentes nele. Sabe? Exatamente. Sim, e eu acho que até os conservadores percebem isso, os bons conservadores, claro, né? Não os loucos. Sim, tipo o Conde, né? Até o que morreu Roger lá, Scruton. né? O Roger Scruton. Então, mas assim, se for isso, beleza, assim, até eu tô de acordo, mas é que eu tô vendo muito, assim, tipo, esse pessoal que a gente falou, assim, a gente defendendo Cuba sempre teve, mas Coreia do Norte e China de hoje. Isso eu acho que o pessoal que defende a Coreia do Norte defende acho que é pra brincar. Acho que ninguém defende a Coreia do Norte de verdade. Eu acho que viu, cara, sinceramente. Eu também achava essas coisas antes do bolsonarismo, eu acho que dava pra gente pensar isso. Porque fala, não, eles estão brincando, gente, eles estão só brincando, mas não é. Depois que a gente vê o bolsonarismo, porque eu lembro que quando o movimento conservador começou a forçar a barra, havia essa desculpa de que era só uma brincadeira. Então você tinha, por exemplo, os caras que se declaravam machistas, mas que até a gente entrava nessa brincadeira, né? Não, eu tô oprimindo aqui minha namorada, fazendo massagem no pezinho dela, né? Eu tô cozinhando para ela, tô oprimindo ela, não sei o que lá e tal. E quando você vai ver, tinha caras que falam, não, eu sou machista mesmo. Né? Tem uns caras que eles acham que a mulher é um cidadão que não é um cidadão, é um ser de segunda categoria que deve existir para obedecer, né? Tem até o sujeito aí que está falando em formar haréns de mulheres, né? Então eles estão flertando inclusive com esses movimentos MGTOW aí, eles flertam inclusive com uma ideologia islâmica de você falar assim, não, homens devem se casar com muitas mulheres, os mais poderosos ficam com mais mulheres, porque para a mulher é bom, ela se sente confortável dividindo um homem, porque ela não quer sexo, ela só quer a segurança e tal, né? Então você fala, meu Deus, cara, você está entrando numa loucura nesse negócio aí, né? Não, tipo, aquele Morgenstern já fez uma palestra assim, que era assim, o voto feminino foi um erro. Era o título da palestra. Sim. Não, então, é aquela Lady Poe, né? Você já ouviu falar isso? Não, o que é isso? Vou até ver no Google aqui. A Lady Poe é uma observação sobre comportamento em debates na internet que estabelece que, na ausência de algo que indique a real intenção do autor, torna-se difícil ou mesmo impossível de saber se o que o autor diz é um extremismo genuíno ou uma simples paródia do extremismo. Exatamente. No Brasil, não temos mais como saber se uma coisa é piada ou se aquilo é verdade. O movimento da Terra plana é uma prova disso. Se eu falasse, quando eu comecei a romper com os conservadores, se eu falasse em 2016, gente, daqui a pouco vocês estão defendendo Terra plana, todo mundo ia rir da minha cara. E agora a gente está vendo isso. E hoje aí. é uma realidade. Hoje é uma realidade no Brasil. O movimento da Terra plana é uma realidade. Os Trump, aquela molecada que votou no Trump, né? Não os velhos, né? Os millennials que votaram no Trump, né? Os caras, assim, eles começaram nessa, vamos zoar os lacradores lá. Vamos zoar, porque eles ficam triggered, né? Ficam putos com qualquer coisa, né? Aí eles começaram nessa, vamos zoar feministas, zoar, sabe, aquela do movimento negro. Aí começaram bem similar a como o Bolsonaro foi eleito aqui também, né? Exato. Aí começaram a, sabe, espalhar meme neonazista, meme... É a zoeira, né? A zoeira e aí, sim, até que chegou um ponto que, velho, é impossível distinguir se é verdade ou não. Se você, tipo, vai lá brigar com eles, você é nazista, eles, não, é só uma piada, você se fica chamando todo mundo de nazista, Foi a vibe do Alvin, né? O Alvin foi nessa vibe. Vou botar Wagner aqui só pra dar uma zoada.
fazer uma pesquisa aí, eu vou citar um cara, um tal de Goebbels, só para dar uma zoada, né? Eu gosto de colocar pânico na galera, só para a galera ficar se arrancando. Só de zoa, é piadinha, gente, é piadinha, brincadeira. Piadinha, é Didi Mocó, é fascismo de Didi Mocó. Eu nem estava lembrando disso mais. O bolsonarismo é tão furioso em produzir merda que a gente acaba esquecendo umas coisas muito absurdas que já aconteceram, sei lá, 3 meses atrás. Já fica para trás. A fábrica de merda é tão... É uma por dia, né, cara? É impossível acompanhar. Essa do Alvin para registrar tudo isso. Essa do Alvin, pra mim, você desenterrou o Alvin. O Alvin, parece que faz anos, né, cara? O Alvin, um secretário da Cultura que foi demitido por ser extremamente honesto, né? A verdade é essa. Porque ele foi muito transparente em dizer aquilo que ele acredita, que não tem nada de contraditório com o bolsonarismo, diga-se de passagem, né? Tanto que na mesma noite em que ele fez a live, que ele deu aquele recado à la Goebbels, né? O Bolsonaro falou, não, é isso aí mesmo, a nossa cultura nacionalista, né? Cultura tem que ser heróica, nacionalista. Basicamente, o Bolsonaro nunca ouviu falar de Goebbels, né? Do discurso do Goebbels, né? Se ele fosse mais sofisticado um pouco, ele teria citado Carl Schmitt, né? Gregor Strasser. Podia pegar como fala? Um Heidegger, assim. Um Heidegger. Não, mas Heidegger é muito... Heidegger é muito, porque o Heidegger ele é a coisa do existencialismo, ser e o nada, né? Essa gente não lida com isso aí. Eles não lidam com angústia. A angústia não cola no bolsonarismo. O bolsonarismo é alegria, diversão, zoeira. Não tem angústia devido ao porte atlético dele, evidentemente. Isso. Porque a angústia é uma coisa pra você ficar assim, e se existe Deus? Mas e se não existir? E daí, cara, tem o porte atlético aí também. Você fica pensando nessa merda. O cara não, o cara tem certeza, ele fala assim, não, Deus existe e nós matamos os bandidos aí. Isso, tá tudo certo isso aí, tá ok? Isso aí, Deus existe, tá do meu lado, Deus é brasileiro. Tá certo aqui, ó. É isso, cara, o bolsonarismo é zoeira religiosa, com Deus, com tudo junto ali, velho. É um sanduíche de Brasil, suco de Brasil, né? Bolsonarismo. Muito, né? Demais. Tudo que o Brasil tem de pior. Mas aí, então, aí pro outro lado agora tem, né? Aí pro outro lado agora tem essa galera aí que chama a Coreia do Norte de Coreia Popular. Não. É a Best Korea, é a melhor Coreia. Best Korea. Melhor Coreia. Não, e assim, as evidências empíricas são assim... aos montes de que a China começou a se desenvolver mesmo com as reformas de 1978, né? O Mao Tse-tung tinha morrido, eles falaram, vamos deixar esse cara só como um mito histórico de fundação aqui da República Popular da China, mas vamos fazer o capitalismo aqui e tal. Agora, os camponeses vão poder ficar com uma parte da produção, vender ao preço que quiser, ao preço de mercado. Depois disso, antes e depois, questão de produtividade total dos fatores, tem vários e vários papers que mostram, olha, a China, sei lá, o PIB crescia 4% ao ano antes de 1978, o que não era um crescimento tão grande, se você pensar que o crescimento populacional da época da China ainda devia ser mais alto, mas depois das reformas vai para 10% ao ano. Então, assim, sem a economia de mercado, a China não estaria crescendo da maneira que está hoje. Mas aí a necessidade de narrativa da esquerda é tão grande que agora eles falam, não, a prova de que o comunismo dá certo é a China. Exatamente. Não, você tem que agradecer aí ao Deng Xiaoping e ao Reagan, né? Não o Mao Tse-tung. Que eu acho que eu entendo muito pouco da abertura econômica da China, né? Mas assim, recentemente eu estou estudando um pouco sobre filosofia oriental e me parece que a filosofia do Tao Te Ching, né? Da coisa como fala? Do equilíbrio, que você faz parte da sociedade, você faz parte de um todo. Isso está muito presente na mentalidade do chinês, e o chinês tem essa coisa da unidade.
que é o que também é um problema, na verdade, né? Quando você tem um partido único chinês no poder, isso é um sério problema. Mas para os chineses em geral, agora inclusive com esse sistema de crédito social que eles estão implantando, né? Que é tipo assim, o sujeito varre a calçada, ele ganha pontos lá, entendeu? O sujeito faz trabalho assistencial, ele ganha pontos. O sujeito brigou bêbado na rua, ele perde pontos. E assim vai. Então eles vão fazendo um ranqueamento social. Isso tem muito a ver com o tal do espírito da unidade chinesa, né? Que é pré-revolucionário. É coisa milenar da China. Tem, sei lá, no mínimo uns 3.000 anos aí, mais ou menos, né? No fenômeno. Não, no mínimo não, vai. Tipo, chutando alto, uns 3.000 anos, né? Porque as religiões, elas mentem muito a idade, né? Elas são contrárias das mulheres, que mentem a idade para menos. As religiões mentem para mais, né? E assim, eu acho que tem esse elemento cultural muito forte na China da unidade, do poder da unidade, que é um elemento perigoso na democracia, mas que, por exemplo, o contrário dele também é prejudicial, que é quando você tem a cisão, né? Igual que a gente tem hoje no Brasil, que é dois grupos absolutamente contraditórios, que acreditam em valores que são quase que antagônicos, né? Então você tem o cara que acha que se uma pessoa defende um bandido, que eu li ontem na postagem de um amigo nosso, né, do Facebook, que se uma pessoa defende não, complacente, ele falou, se uma pessoa é complacente com um bandido, ela tem que cumprir 2 vezes a pena do crime que o bandido cometeu. Isso não é um idiota, isso aí é um cara do núcleo do bolsolavismo, né? Eu não vou falar o nome do sujeito porque é meu amigo ainda por cima, né? Talvez ele não me considere meu amigo, mas também não tenho nada contra ele, não. A existência dele não me atrapalha. Mas é uma pessoa que acredita que um sujeito que seja complacente com o criminoso tem que cumprir pena. E do outro lado você tem uma pessoa que acha que um roubo, um furto, um sequestro, de repente pode ter uma justificativa social, né? E aí você fala, não, mas eu entendo a lógica do roubo. Porque ele não tem. E ele quer. Aí como você vai fazer essas pessoas dialogar? Tá ligado? São pessoas que estão em 2 mundos diferentes, cara. Sim, Não, tipo, eu até entendo, tipo assim, se a pessoa tá passando fome e roubar, beleza, tipo, acho que é perdoável. Não é certo, mas é perdoável, né? Uma coisa é tu entrar no mercado, tá passando fome, tu entra no mercado e rouba, sei lá, um pão, alguma coisa do gênero. Outra coisa é você sequestrar uma pessoa, sei lá, tipo, isso é outra coisa completamente diferente, sabe? Arrancar a grana dela, tipo, às vezes a pessoa a grana dela, sabe? Esse tipo de coisa. Não, mas pior que eu tenho visto muito esse discurso, assim, pessoal de esquerda, até, inclusive, né, a maioria de classe média, assim, falando, não, a gente tem que matar todos os ricos mesmo, invadir as mansões e fuzilar todos mesmo, e tomar tudo, tipo, assim, cara, eu falo assim, pô, mas como é que isso vai resolver qualquer coisa, né? Sem contar o seguinte, hoje em dia, quem é o seguidor novo desse nova onda socialista de Jones Manuel e tal? É o cara, o homem ou a menina que mora num apartamento dos pais, sozinha na capital, né? Tem lá uma renda boa, 5 mil reais para cima, juntando o próprio trabalho e o que o pai manda. Entendeu? Uma galera muito de apartamento, essa galera que fica lacrando o socialismo e tal, e quer fazer revolução. Pelo menos assim, as pessoas que eu conheço que seguem esse socialismo radical são total, assim, pessoas de apartamento. É a burguesia. São os filhos da burguesia, né? São os filhos da burguesia, exatamente. É a burguesia. Mas aquele meme do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, um apontando pro outro, assim. Mas então, cara, eu acho assim, o jovem filho da burguesia, ele sempre teve um espírito, e o Gramsci fala sobre isso, um espírito meio de anticlasse. Certo? Então ele é contra a própria classe, porque ele despreza os valores dos pais, ele sabe que o casamento dos pais deles é uma fraude, ele sabe que aquele amor cristão do Natal é uma hipocrisia, e aí o que ele fala? Ele fala, meu, tudo isso é uma grande merda, não quero viver como meus pais. Não sei se vocês já viram o filme Into the Wild, né, Na Natureza Selvagem.
Sim, sim. Do rapaz que ele via nos pais dele tudo que ele odiava, isso é naquela geração beat lá dos Estados Unidos, né? Os pais deles eram tudo que ele odiava, que eram pais conservadores, protestantes, que tinham uma vida alinhada, tudo certinha, contador, professora, etc. E tal, 2 filhos, um menino e uma menina. O cara falou: meu, isso é a coisa mais porre do mundo. E ele vira um porra louca que sai no mundo e tal. Então, esse é o espírito, eu acho que dos filhos da burguesia sempre foi, né, cara? Desde o século XX, digamos assim, né? Você vê também na obra do Dostoiévski, sei lá, tipo, o cara do Crime e Castigo lá, o Raskolnikov. Ele é Sim, isso. sim, é muito aquilo. Sim, É isso aí, cara. Mas assim, o que eu entendo, eu posso entender isso, mas eu entendo o cara que é o jovem anarquista, né? Que acha que, tipo, não, tipo, anarquismo, beleza, eu acho interessante, né? Agora o cara que, sim, defende Coreia do Norte, China, União Soviética, sei lá, Camboja, como exemplos, assim, de... É um problema. Então, tipo assim, é o contrário do que ele pensa que é, né? Autoritarismo extremo, tudo numa figura só, num partido só, sabe? É uma Tipo, grande falha da é educação, né? meio... Você fala, porra, alguma coisa deu errado, esse cara não aprendeu o que ele deveria ter aprendido, né? Exato, né? O cara que, tipo, despreza a autoridade, mas, sei lá, idolatra a autoridade porque se diz, sabe, de esquerda, comunista, Sim, 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 enfim. sim. Eu odeio a autoridade, mas eu gosto muito do Stalin. Que, não é, que Exatamente. Não, sabe? definitivamente não foi uma das piores autoridades da história. Tá bom? Prometo. Sim. É Ou muito seja, isso a aí. gente tem que Tipo, começar a criar uma versão populista deturpada do John Rawls, né? Igual o libertarianismo é uma versão deturpada do liberalismo clássico, do liberalismo mais conservador e tal, a gente tem que criar um John Rawls deturpado para ver se cola com a galera, se consegue fãs, seguidores, para emplacar um centro lacrador aí. centro Pode crer. lacrador Centro Eu tem acho potencial, eu acho cara. que essa é a conclusão correta desse argumento todo que a gente está elaborando já faz um tempo já, que é assim, entre 2 extremos errados, e que se retroalimentam, que é o pior de tudo, a gente precisa encontrar uma solução que seja, é, como fala, conciliadora e que consiga ver naquilo que o outro apresenta algo de positivo, assim. Então, por exemplo, é por isso que eu hoje, digamos assim, eu não me filio como uma espécie de conservador, ou liberal ou socialista, principalmente socialista. Claro, eu tenho uma tendência mais conservador, e, e o liberalismo me mostrou que existe problemas sérios no conservadorismo, primeira coisa, e aí eu falei, opa, me afastei do conservadorismo. Só que também o socialismo me mostrou que existem problemas sérios no Do liberalismo. liberalismo. Sim. E aí eu falei, opa, peraí, calma aí, esse negócio também não vai estar certo, não. Então, eu acho assim, quando a gente analisa esses 3, digamos, eixos do problema, que seria, digamos, o radicalismo econômico, o radicalismo da ordem conservadora e o radicalismo do princípio de igualdade abstrato, né? A gente precisa encontrar um John Rawls aí no meio mesmo, ou algo mais meio parecido com uma espécie de conciliador, que fala, olha, eu entendo, como o Ian postou, o Zygmunt Bauman, né, que é um conservador, de esquerda, como que é? Não, um liberal socialista com temática conservadora, na verdade, né? Ele é um liberal socialista com uma temática conservadora. Olha que interessante. Porque ele está falando do quê? Do problema da desagregação dos laços humanos e sociais na modernidade líquida. E ele está falando do quê? Tipo, nós somos liberais, nós não somos autoritários. Existe um conflito permanente entre liberdade e segurança. A gente tem que dosar isso, né? A segurança não é o valor máximo, e a liberdade também não, porque se for, a gente destrói os nossos laços. Então, assim, são problemas que precisam ser equalizados, né? Acho que a gente precisa dialogar mais com esses grupos e falar, ô, gente, calma aí,
esse cara tá meio louco, esse Jones Manuel. Vem pra cá, vem pro nosso lado e tal. E Então, juntar um meio, né, cara? o problema é que se você vai tentar falar com essa galera, eles falam assim, ai, como assim? Você não é esquerda nem direita? Você não é PT nem Bolsonaro? Você é isentão. Você é isentão e você, então, é em cima do muro. Eu li Então um você é a cara que mesma escreveu coisa um que o negócio. outro, sabe? Eu li um cara que escreveu um negócio que eu achei fantástico. Ele falou assim, cara, eu estudei muito pra ser isentão. Então, ser isentão não é um negócio que você faz assim, tipo, eu não sei o que falar, então eu sou isentão. Não, você tem que estudar pra caralho pra ser isentão. O cara que é isento, ele literalmente conhece os dois lados, ele sabe os argumentos dos dois lados, e ele prefere, justamente porque os dois lados são duas merdas, ele prefere ficar isento. Entendeu? Ele já passou do pico do efeito Dunning-Kruger, né? Exatamente. Exatamente. Ele tá, digamos, ali naquela parte que ele tá começando a subir de novo, só que tentando construir um conhecimento real, né? E aí ele vai falar, não, peraí, talvez aquelas pessoas que eu dizia que eram erradas, talvez não sejam tão erradas. E quando eu dizia que eu estava certo, talvez não estivesse tão certo. Mas também alguma coisa havia de certo também, né? E que a gente tende a ficar oscilando entre a negação completa e a afirmação completa, né, das coisas. Então o cara fala assim, não, agora eu não sou mais um socialista. O que você é? Eu sou um anarcocapitalista. Fala, porra, você foi num extremo ao outro. E aconteceu muito, né, cara? Eu lembro de uma Se você for pela definição dos ANCAPs de socialista, então eu era qualquer coisa, agora eu sou anarcocapitalista. Porque qualquer coisa é socialismo para eles. Ah, não, você sempre era socialista e depois você virou anarcocapitalista. Exatamente, exatamente. Mas desculpa estar me alongando, eu lembrei de uma moça que ela era uma graça, que eu pagava mó pau. Ela era daqui da minha região, faz muitos anos isso. E na época eu tava ali assim, eu sou contra a PT, eu não sei o que eu sou sei que eu sou contra a PT, né? Então eu sou de direita. E aí eu tava trocando ideia com ela e tal, e a gente tinha umas afinidades, assim, né? Ela era meio gótica, assim, né? E eu curtia pra caralho o visual dela, e a gente trocando uma ideia. Ele era meio gordótica, na verdade. Era meio fofinha, tal. E eu achava da hora. E aí, ou pirigótica também, né? Meio safadinha, assim. Tava, legal essa mina, né? E aí, trocando uma ideia com ela, e ela falou: olha, cara, o negócio é o seguinte: você é de direita, e pessoas de direita são pessoas que maltratam as mulheres. Eu falei, não, mas tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Essa moça hoje é uma anarcocapitalista. Eu falo, gente, mas você saiu de um extremo que você era uma pessoa que acreditava que pessoas de direita são do mal, e agora você é de direita do mal. E você pulou do abismo daquilo que você falava que era o mal, tá ligado? Você pulou e tá voando de asa delta agora. Caramba, quem que é essa mulher, velho? Depois você me fala eu não vou falar, né, gente? Não, eu não sou fofoqueiro. Fala em privado depois pra mim, que talvez eu conheça. Então, essa galera agora, tipo assim, tipo, você fala que eu vejo isso muito em app de relacionamento, assim, sabe? Tipo, quase, tipo assim, 90% das bios, assim, ele não. Tipo, beleza, até aí ele não, ele não no Tinder. É melhor ele não do que ele sim, né? Você falar ele sim, você fala, mano, essa mina vai me dar uns tiros, velho, sai fora. Não, eu até tenho um jeito de falar que eu sou anti-bolsonarista sem dizer que eu sou antipetista no Tinder. Sim. Deixa eu abrir aqui minha bio do Tinder, ler o último parágrafo. Eu não posso, atualmente eu estou me abstendo dessas questões. Mas o nosso. Contra qualquer intolerância e extremismo, a favor do diálogo construtivo. Ô, delícia, hein? É um jeito de molhadinha já. Já fiquei molhadinho. De ser anti-bolsonarista sem cair no problema de ser petista, entendeu? Mas o falar é que, tipo assim, tem gente que fala assim, mas se você votou nulo, você é a mesma coisa que bolsominion. É culpa sua tudo que tá acontecendo. É fascista, né, cara? Tipo, se você não é a meu favor, você é meu inimigo. Né? Exato, só tem dois lados e se você não é meu amigo, você é meu inimigo, né? E tá todo mundo assim, sabe? Então, se você falar que é centrista, acho que assim, hoje falar que é centrista é pior do que falar que é bolsominion.
Então vocês então você, sabe? É uma opinião impopular, mas é a opinião correta, na verdade, né? É a opinião Hoje de em uma dia pessoa é, que está né? Tipo, o diálogo, né? É por isso que eu nem É. gosto muito de falar assim, eu sou centrista. uhum, Porque centro parece que você está no meio da janela de Overton e se a janela se mover, você vai se mover junto com ela. Porque você vai uhum, estar no centro. Não é isso. É melhor você falar, sei lá, que você é um liberal social, ou um liberal uhum, progressista, ou um conservador moderado, porque o centro ele não tem uma existência, ele não é um ente independente, né? O centro é o uhum. centro de alguma coisa. Uhum, Então é uhum. melhor É, você se definir. Bom, se for para você se definir como uma coisa. E essa coisa, na hora que entrar no processo político, na dialética política, ela vai acabar, pela natureza do processo político, pela natureza da discussão política, vai acabar se situando no centro. Sim. sim. Por centro eu quero dizer assim, centro democrático, não autoritário e contra populismo de qualquer lado, né? Tipo, Uhum. entendeu? É isso que Que meio que não é tá o tal do faltando. centrão também, né? É isso Não que eu ia tem nada a falar, ver não é com o tal do o pessoal centrão, acha que é o que é um centrão centro fisiológico, fisiológico, né? que É, seria o PMDB, né, tal. centro resultante da somatória de todos os antagonismos, né? Sim, né? Tipo, tem uma carga pejorativa aí, né? Muito grande Exatamente. de centro. Agora, durante o século XIX, os parlamentos, eles tinham lá, os conservadores eram à direita, e até o final do século XIX, a esquerda eram os liberais. Os liberais queriam mais reformas, mais Uhum, liberdades, e os conservadores não. uhum, O que acontece é que essa discussão depois se tornou socialistas, contando aí sociais-democratas e conservadores, por quê? Não foi pelo fracasso do liberalismo, foi pelo seu sucesso. O liberalismo ele foi um Peraí que sucesso tão grande deu uma assim na cortada no seu áudio. o Tá dando. socialismo, o liberalismo, ele Peraí, conseguiu reformar peraí. suas instituições, elas se tornaram um pouco autoevidentes demais, né? A democracia, as liberdades individuais, a E, economia de mercado, mesmo que com um elemento social, ele se tornou tão preponderante que ele não era mais discutido. E se ele não era uhum, mais discutido, você não precisava mais de um uhum, polo uhum, inteiro para defendê-lo. Então, os liberais exatamente. encolheram e se tornaram um Sim. centro. E Sim, agora, com essa radicalização, a gente está tendo que retomar o liberalismo. Os exatamente. autores clássicos do liberalismo, a É, gente está o- tendo que abrir de É, novo o John os Stuart princípios Mill, Montesquieu. os princípios do Estado de Direito são princípios liberais, né? Quando Sim. você lê a nossa sim, cara, Constituição, todos os princípios são liberais, né? Tipo assim, né? A tudo que a gente independência dos meio que acha poderes. que, é, tudo que a gente acha que hoje é dado, né, o que a gente toma como Sim, dado, como status quo, é separação dos poderes, Estado laico, é tudo, né, tudo de reformas liberais, né? e aqui é bom deixar claro que assim a gente hoje no Brasil, quando fala de liberalismo, a gente está meio que sendo condicionado a falar de economia, né? Quando estes Não é. liberais não estavam falando sobre economia apenas, na verdade, às vezes nem Uhum, sobre economia estavam falando. Eles estavam é, falando mais principalmente de política, de direitos e de leis, né? Assim, uhum, como criar um estado onde todas as pessoas possam participar. E, inclusive, aqui a gente está falando de judeu, os judeus foram muito importantes nisso, por quê? Porque eles eram, na Europa, o grupo que destoava dentro da questão da identidade cultural, né? Então, você tinha, por exemplo, no século XIX, judeus dentro de uma sociedade absolutamente cristã. E esses uhum, caras eram interessados e justamente interessados numa abertura democrática do Estado, né? Numa abertura em que dissesse assim, olha, para você ser cidadão espanhol, você não precisa ser católico, você pode uhum, ser protestante, judeu ou ateu, inclusive, né? Porque uhum, você não é identificado como um espanhol a partir da sua religião.
você é identificado como espanhol a partir da sua naturalidade. Você nasceu dentro do país e você é espanhol. Ou você nasceu, seus pais são espanhóis, você nasceu em algum lugar e tal, e de repente você é naturalizado espanhol. Mas o interesse, inclusive, dos grupos minoritários e que forçou com que a gente, forçou de maneira muito positiva, que a gente tornasse o Estado mais poroso para essas questões liberais, né? Para não ser Estado identitário, igual a gente Tá tá vendo tentando agora, criar no né? Brasil hoje, né? Estão Tipo, tentando criar na Europa também, Israel, né? e no Brasil, inclusive. Que é tipo Deus Mas acima de tudo, né? E sim, como que é? Brasil acima de todos, né? uhum. Brasil Uberales. Tipo, e é interessante, assim, que, tipo, quando os autores estavam de liberalismo político, né, de direitos civis, né, de Estado de democracia representativa, né. Se for pegar, assim, o pessoal, tipo, então, o que você falou, a gente está sendo condicionado a achar que é só economia, né, mas se você pegar, assim, por exemplo, o tal do laissez-faire, né, do mercado livre, sem nenhuma regulação e tal, isso, tipo assim, nunca foi consenso entre os liberais, né. Não, não mesmo. Inclusive, tem muitos autores liberais que defendiam tipo, um Estado mais assistencialista, maior, mais regulador, né? Uhum. Até se for pegar, inclusive, a vertente laissez-faire era minoritária, né? Sim. E a gente está meio Pois que é, a sendo gente vai levado a acreditar descobrindo que o isso com o liberalismo é tempo, né? sinônimo de... É, hoje a gente Uns está anos atrás, também ser sendo... liberal era sinônimo de estudar escola austríaca, né? Basicamente. Exato, né? Agora a Ainda é, gente né? já Mais ou entende que menos. não é. Tipo, ainda hoje, para a maioria das pessoas, assim, que começa a estudar política, ainda acha que é isso, né? Então você é liberal, você é a favor de privatizar tudo, privatizar o SUS, de livre mercado total, de vender órgãos, né? Sei lá, tipo, quando não, né? A gente tá falando de, sei lá, de democracia liberal, né? Que é uma coisa que eu acho que tem Exatamente. que ser Não. defendida mais, né? Uhum. Do que é. É que toda vez que você vier me falando sobre liberalismo de forma absolutamente descontextualizada das ideias do liberalismo, da democracia liberal, do liberalismo político, eu vou considerar que você está fazendo uma proposta de barbarismo, pós-moderno, inclusive, né? Tipo, não, vamos liberar a economia e a sociedade. A gente faz o quê? Não, aí a gente cria feudos autônomos em que as pessoas mandam e fazem É, suas próprias leis. E aí, de um lado, aqui capitalismo, não entra né? negros, ali não entra não sei quem, aqui os É, homens mandam as mulheres, né? Fica isso, cara. esse é o anarcocapitalismo, né? Não tem nem que discutir com essa galera, né? Mas então, inclusive esse pessoal aí libertário, né? Libertário, ANCAP, tem um pessoal que gosta. A democracia é ruim, porque aí a democracia, se 51% do escolher te matar, então tem que obedecer porque é a vontade da maioria. Porque Essa era a a democracia democracia é grega, isso, né? Essa era a democracia grega. Que mas mataram hoje não é Sócrates. Só que simplesmente. aí as pessoas Hoje, descobriram que essa ideia não era boa, que a democracia ela tem umas restrições, né? Daí inventaram o Estado liberal, né? Só faz uns é, 300 anos, não, 200 anos. a democracia não é simplesmente ditado da maioria, né? A gente já passou por isso, né? A gente já tem outros Pois é. mecanismos hoje, Não, mas mas o nosso moderno, né? presidente disse que a democracia é o governo das maiorias. As minorias devem se curvar ou simplesmente desaparecer. Não é isso que ele Cara, falou? isso sim, Que é o absoluto princípio nazista escrito, né, assim, de sim. forma mais completa, né? Isso foi mais nazista que eu Aí ouvi não, eu até, não né? sou nazista porque, inclusive, eu sou a favor do Estado de Israel, tá ok? Nossa, essa é a pior desculpa de todo mundo, né? Desculpa, Tipo, mais esfarrapada, né, cara? O Victor É, Orbán, ele cara, é até nazista. mais sofisticado, né? O Orbán, É, ele fala que ele é a favor da democracia iliberal. É um sim, rótulo isso. chique, mas... Eu sou um aham. iliberal. Isso não é nem possível, né? Democracia tem que ser liberal, né? Tipo, O que é o democracia iliberal? É liberal. simplesmente, se você discorda de mim, eu te mato. Chama iliberal. O que tem de democracia nisso, né? Ai, Exatamente, né? Mas mas essa desculpa de, eu sou a favor de Israel, então não posso ser nazista, é muito ruim, né?
muito ruim. Não, inclusive, Os assim, nazistas chegaram a flertar com a ideia de um Estado judeu uma hora, né? Isso estava sim, antes da solução final, eles estavam cogitando, né? Mandar para sim, é verdade. aquele Era na território. África que eles queriam criar, não era? Na Ó, o João Madagascar. saiu aí. Acho que ele O caiu. João saiu. Bom, beleza, beleza. Então, Foi a Madagascar, gente eu está acho. fazendo um hangout longo e está muito produtivo. Mas se alguém quiser falar assim, Uhum. vamos sair, eu queria que assim a gente podia finalizar, mas como a gente falou de John Rawls, né? Eu queria ver se alguém pode apresentar uma visão básica do que seria a teoria da justiça do John Rawls. Nosso amigo Gabriel manja do John Rawls, não manja? Eu conheço. Bom, eu nunca li uma Pode ser teoria da para for justiça, dummies mesmo, for dummies. mas assim, o John Rawls, ele retoma essa ideia contratualista. Eu diria que a teoria dele é deontológica, mas não é justnaturalista. É uma coisa mais ou menos assim. Para as pessoas serem isentas na hora de criar as regras da sociedade que elas vão viver, elas têm que ir de trás do tal do véu da ignorância. Então é como se tivesse um monte de espírito antes de encarnar na Terra, e é aleatório quem vai encarnar como o intocável na Índia e quem vai encarnar como filho do Bill Gates. E aí dissesse assim, então, antes de encarnar aqui na Terra, a gente tem a oportunidade de desenhar as regras das instituições do mundo de forma que elas sejam as mais proveitosas possíveis para nós todos. Já que E você não sabe em quais condições você vai nascer. Então vai ser uma coisa justa para todo mundo. E aí ele acaba chegando em dois princípios. O primeiro princípio é o princípio da igualdade. Então, o princípio da igualdade diz o seguinte: todo indivíduo tem direito às mesmas liberdades. E essas liberdades têm que ser as maiores liberdades possíveis que não vão ferir a liberdade do outro. Então, maximizar a liberdade, mas sem que um invada o espaço do outro. O segundo princípio do Rawls é o princípio da diferença. Ele aceita a desigualdade. Só que ele só aceita a desigualdade se aquela desigualdade produzir uma eficiência que vai ser bom até para a pessoa que está embaixo. Então, uma pessoa vai ganhar mais, um inventor vai ganhar por sua invenção, mas com sua invenção ele vai beneficiar até o mais pobre. Então é bom você incentivar esse cara a fazer a invenção. Então, esse tipo de desigualdade para o John Rawls, uma desigualdade que faz uma onda, né? Uma maré, como é que é? Uma maré crescente levanta todos os barcos. Se a desigualdade ela pode se justificar por mecanismos meritocráticos, ou seja, todo mundo pode disputar aquela posição no topo da hierarquia. E se ela vem em benefício da comunidade, da produtividade da comunidade, então ela é aceitável. Então são esses dois princípios. O primeiro é da igualdade. Todo mundo é igual em suas liberdades. O máximo de liberdade possível para cada um, de tal forma que a liberdade de um não invada do outro. E o segundo princípio é o princípio da diferença. Pode ter desigualdades, mas essas desigualdades, tem que ser meritocraticamente distribuídas, todo mundo tem que ter oportunidade de disputar aquela posição de poder, de desigualdade, e dois, tem que vir em benefício de todos. E aí, Perfeito. Quais instituições econômicas, políticas vão favorecer é uma coisa que, enfim, é muito difícil de você determinar, muito difícil de você fazer o cálculo. Né? Então a gente Porque poderia dar um a exemplo, sociedade é por muito exemplo, complexa. vamos supor, é do interesse do Estado que exista uma universidade pública que forme uma pessoa e que a torne médico, por exemplo. Que requer muito tempo, muito estudo, capacidade, dedicação, um sujeito que tem uma espécie de vida meio que vocacionada para essa situação. Ele vai, digamos que, se beneficiar do que a sociedade está proporcionando para ele vai ganhar dinheiro, né, sendo médico. Ah, não, se ele vai ganhar dinheiro, não quero. Ele está lucrando.
Não, porque se ele vai ganhar dinheiro é uma questão, mas ele vai, com a sua medicina, ser ser um agente de benefício na sociedade. Quer dizer, o resto da sociedade vai se beneficiar no caso do sujeito que estudou na universidade pública e que agora pode exercer a sua profissão em benefício do resto da sociedade. Seria um bom exemplo esse? Sim, seria. Ele vai ganhar mais dinheiro que todo mundo, mas ele ganhar mais dinheiro é uma condição necessária para que ele tenha incentivos de querer ser médico. Exatamente. Só que se um vai ganhar mais dinheiro que os outros, então você tem que ter condições, oportunidades para que todos disputem aquela vaga no curso de medicina. Perfeito. É isso. Então, o mundo Housesiano é um mundo assim, né? Muito bem. Eu não poderia ter explicado melhor. Perfeito. Sinceramente. Acho que a gente pode finalizar então, gente. Beleza. Até porque se a gente vai colocar no YouTube, a gente tem que pensar só na gente, tem que pensar em quem vai assistir. Tá maravilhoso, tá maravilhoso. Eu acho que as pessoas vão conseguir assistir a 1h42, é fácil. Isso aqui é uma aulinha boa numa universidade, certo? É isso aí, gente. Muito obrigado a participação de vocês. Agradeço muito o Gabriel, o Ian, o João. E pode se despedir aí, gente. Então é isso. Até mais e quando quiser, estamos por aí. É isso aí, até mais. Prazer em conhecer vocês. O Ian eu já conhecia do Facebook, né? Mas você e o João eu não conhecia. E eu acho que tem tudo para ser produtivo. A gente pode fazer mais vezes o Hangout.